nós sofremos uma derrota muito grande com o golpe em 2016, e essa derrota ainda foi mais contundente nas eleições de 2018. A chegada de Bolsonaro a presidente da República foi um golpe muito grande ao serviço público e aos servidores. Foi uma derrota muito grande. E durante esse período dessa derrota, a gente assistiu muita dificuldade de se mobilizar. E toda luta que nós fazíamos, seja ela qualquer luta, a mais específica que a gente pudesse pensar, uma portaria que o Ministério da Educação fizesse de interferência dentro do nosso instituto, não tinha eco, a gente não tem com quem conversar, não tem com quem discutir, né? E, inclusive, na nossa experiência de resistência a essas ações do governo, nós dialogamos muito com o CONIF, que é o órgão que representa os reitores, e perguntamos ao CONIF como é que estava, porque teve uma portaria aí, a portaria 983, que trata das relações de trabalho do docente, em que o CONIF soltou uma nota contra, tal, e nós pedimos ao governo para conversar com a nota sobre a portaria, ele não atendeu a gente. E nós conversamos com o CONIF se o governo estava também atendendo eles, né? E ele disse, olha, não, o governo, quando a gente chama o governo manda um técnico para explicar a portaria. E a gente fala, não, a gente está entendendo a portaria, a gente está querendo discutir a portaria. E o técnico diz, não, eu não tenho, eu não tenho, como é que chama, responsabilidade sobre a discussão, eu não tenho poderes para isso. Então, você vai ter que falar com o ministro. Eu vim aqui para explicar a portaria. E numa única audiência que o governo recebeu a gente, o governo foi contundente em dizer o seguinte, olha, vocês fizeram com que muita gente pedisse essa audiência, nós estamos concedendo a audiência a vocês, mas nós não temos nenhum interesse em conversar com vocês. Nós não somos um governo trabalhista, portanto, o nosso processo de conversa não é com os trabalhadores. Nós conversamos com o outro lado da moeda, que é quem produz riqueza e tal. A gente tentou convencer ele que quem produz a riqueza são os trabalhadores. Peraí, ô, Davi, mas quem falou isso aí? Foi o secretário da CETEC. Chegou para a gente com todos, disse isso aqui. Nós não somos um governo trabalhista, nem disse os trabalhadores, trabalhista. Foi essa a expressão que ele usou. Nós não somos um governo trabalhista. Portanto, nós não temos interesse de conversar com vocês sobre a nossa política. Nós conversamos com o outro lado, que produz a riqueza. Nós tentamos convencer ele que quem produz a riqueza são os trabalhadores, mas eles não entenderam isso, não. Então, a conversa ficou muito difícil. Então, nós tínhamos muita vontade de lutar contra esse governo e a desesperança era muito grande. Aí começaram esse ano, né? Nós já fizemos 4 manifestações fora Bolsonaro que nos animaram bastante. Nos animaram muito, né? Foi mover o Brasil, chegamos a mais de 500 cidades, tal. Chegamos a mover aí numa dessas manifestações mais de 700 mil pessoas. A previsão nossa foi que nós movemos 750 mil pessoas na manifestação. Então, nós nos alegramos, começamos a construir corpo. E tínhamos um desafio. Qual era o desafio? Aumentar essas mobilizações, fazer elas chegar à casa dos milhões. Porque 750 mil é bom, mas é insuficiente para fazer o que nós queremos, que é derrotar Bolsonaro. Que a nossa leitura é que se a gente quer defender o serviço público, quer defender o nosso emprego, quer defender as nossas carreiras, nós temos que derrotar Bolsonaro. Ele é inimigo de tudo isso. Então, essa era o desafio. E nós apresentamos uma proposta de construção de greve dos servidores públicos na tentativa de fazer que milhões de pessoas se movessem. Afinal de contas, se você juntar o servidor público municipal, estadual e federal, nós somos 12 milhões de trabalhadores. Se a gente move aí 10% da nossa categoria, nós estamos movendo 1 milhão e 200 mil pessoas. Então, esse era o grande desafio nosso. Aí, já na preparação do dia 18, nós sentimos que a coisa não seria como a gente pensava. Né? As assembleias de base não aconteciam como a gente queria, vários sindicatos desmobilizados, servidores públicos municipais e estaduais sem compreender que a PEC 32 era uma reforma administrativa que tocava nele diretamente, achava que não, que depois era que os municípios e estados iam ter que fazer uma reforma administrativa, porque essa era só para o governo federal. Né? Então, nós sentimos toda essa dificuldade. E uma outra dificuldade, que foi uma dificuldade política, né? Tem 2 dificuldades políticas. Uma é que nós não tínhamos experiência, e aí nós ficamos bem claro isso, quando nós começamos a criar fóruns para reunir os 3 segmentos. Não tínhamos nada anterior. Os servidores públicos municipais, estaduais e federais não tinham essa tradição. Nunca fizeram uma luta conjunta. A defesa do serviço público que nós fizemos é cada qual no seu quadrado.
essa experiência de juntar a gente para fazer isso não existia na nossa história. Então, o resultado era outra dificuldade para mover os milhões que nós queríamos. E a terceira coisa, pesou duas coisas importantes aí. O desgaste de várias categorias que fizeram greves sanitárias para não voltar ao trabalho presencial. E, por exemplo, no caso da minha categoria, que sou do Instituto Federais, nós estamos trabalhando de forma remota, há um medo muito grande, uma insegurança muito grande de participar de atos presenciais. Então, as pessoas se movem até de forma online e tal, mas para ir para um ato presencial, há um receio. Por tudo isso, o ato não foi a expressão viva das milhões de pessoas que nós queríamos mover. Não foi. Foram atos menores, mas que teve uma importância. Aí eu queria colocar por isso que eu quis fazer esse relato todo, para falar da importância do ato. Onde é que está a vitória do ato? Onde é que está a importância do ato? É da gente ter feito em todas as capitais brasileiras e em dezenas de interiores, centenas de interiores, na verdade, atos com os 3 segmentos do serviço público unificado. Isso, para a gente, foi a grande vitória. Em todo o estado do Brasil, hoje, existe um fórum de servidores e que tem sindicatos municipais, estaduais e federais, que ainda não é no volume que nós queremos, mas que não existia nada e agora já tem. Então, nós começamos a passar uma construção de que o dia 18 era o pontapé inicial, era a batida do centro de um jogo de futebol. Mas nós temos que jogar o time para frente e atacar. Porque, pelo calendário da discussão da PEC, dia 31 é o dia que o Arthur Lira está falando que vai votar o relatório dele, Arthur Maia, desculpa. O Arthur Maia está dizendo que vai votar o relatório dele na comissão especial. O que significa dizer que é em setembro que a PEC vai ser votada em plenário. Então, se a gente tiver a compreensão, se nós temos a compreensão de que a PEC destrói o serviço público, nós temos que estar com sangue nos olhos, nós temos que estar com todas as posições de luta em setembro. Setembro é o dia. Então, eu perguntava nas assembleias que eu participava, se a gente fez uma greve agora, para começar a mobilização, você acha que a gente tem que fazer uma greve de novo ou não em setembro, quando for votado em Congresso Nacional? O que nós queríamos fazer, na verdade, era uma grande ocupação em Brasília. Mas isso aí está fora de cogitação em função da pandemia. Você botar uma pessoa aqui dentro do ônibus, passar 2 dias viajando, 3 dias viajando, é um perigo muito grande, né? Se você vai ocupar Brasília com milhares de pessoas, né? Nós fizemos na época de FHC, nós fizemos uma passeata dos 100 mil. Botar 100 mil pessoas em Brasília significa fazer com que uns 50 mil viagens de ônibus, né, percorrendo aí 2, 3 dias de viagem. A contaminação do vírus, né, agradeceria bastante se a gente fizesse um negócio desse. Então, o Ocupa Brasília está fora de cogitação em função da pandemia. Mas não tá fora de cogitação fazer atos em todo o Brasil, de novo, com a grande paralisação. Então, onde é que está? Qual é a avaliação que eu faço em 18? A grande avaliação é o seguinte: se nós compreendermos dia 18 como uma batida do centro de uma partida de futebol, o início dela, e que nós temos ainda 2 tempos de 45 minutos para jogar, um tempo de 45 minutos que vai ser no Congresso Nacional, na Câmara, e outros 45 no Senado, nós estamos diante de uma possibilidade real de mover milhões de pessoas. E essa luta não pode desanimar. Então, o que é que nós estamos fazendo nesse momento? Estamos fazendo com muita disposição. As centrais sindicais contrataram empresa, o Sinasef contratou empresa, o Fonasef contratou empresa para fazer uma grande agitação nas mídias sociais, com cartazes diários, com produção de material diários, colocando categoricamente o que é a PEC 32 e a nossa necessidade de derrotar isso. Então, nós estamos num processo de agitação nas nossas bases e na base dos deputados governistas, que potencialmente votariam a favor da PEC. Nós temos um trabalho na base deles para mostrar a essa base qual a ameaça que essa PEC traz ao povo pobre, ao povo trabalhador. Então, qual é a principal ameaça, a principal mensagem que virá nas redes sociais? Olha, eu diria que tem 3 coisas que a gente aponta. Agora, do ponto de vista da sociedade, sem dúvida nenhuma, é o uso do serviço público a benefício dos políticos de plantões. A PEC 32 potencializa isso. Quando você contrata um servidor público,
como se contratava antes de 88, pela Constituição, antes da Constituição de 88, que era sem concurso público. Essa é uma grande ameaça direta à sociedade, porque você passa a ter o profissional não a serviço da sociedade, mas a serviço do político que indicou ele, né? Então, esse é um diálogo que nós queremos fazer. O diálogo da ameaça de tirar do cenário o servidor que entra com um compromisso. Qual é o compromisso? De servir à sociedade, né? Quando você é concursado, você tem esse compromisso. Você não tem compromisso com nenhum político. Você não deve favor a ninguém. Você vai trabalhar para a sociedade. Enquanto que a PEC 32 estabelece várias formas de entrada, né? E entre elas, as entradas sem concurso público, que potencializem, no máximo, o serviço público a serviço do deputado, a serviço do político de plantão. Então, essa é a principal conversa que nós temos com a sociedade. Com os servidores públicos, aí nós vamos ter que conversar sobre a carreira dele, que está sendo ameaçada, né? O que diz a PEC? A PEC diz: pode-se entrar novos servidores públicos em concurso público e as atuais carreiras serão discutidas em leis ordinárias, né? Em leis ordinárias, como será o seu futuro. Eu pergunto, qual vai ser o futuro? Vai ser a sua extinção. Porque se uma instituição pede, por exemplo, instituição de ensino, pede ao MEC, né, a necessidade de contratar 5 profissionais, técnico administrativo e professores, docentes, né? E eles não precisam mais dar aqueles 5 códigos de vagas para fazer concurso, ele pode indicar 5 pessoas já nomeadas pelos deputados, eles vão fazer isso, né? Eles vão fazer isso. Não vou entregar a instituição que pede aqueles 5 profissionais, eles vão indicar os 5 profissionais. Está aqui os 5. Quero um professor de geografia, está aqui, né? E as carreiras, como a carreira EBTT, como a carreira PCCETAI, como a carreira do MS, né? Magistério Superior, essas carreiras que existem hoje, elas serão extintas, porque elas serão pesadas. Quais são as outras que você mencionou sua sigla? Tem o MS? Eu falei da educação. O MS, que é Magistério Superior. Sim. EBTT, que é a minha, Ensino Básico Técnico e Tecnológico, né? Ensino EBTT. E o PCCETAI, que é os técnicos administrativos das universidades e dos institutos federais, são os técnicos administrativos da educação. Mas tem outras carreiras do serviço público que serão destruídas também, né? Fiscais do IBAMA, etc. Tudo isso vai ficar. Essas carreiras. Olha, eu estava vivendo aqui uma experiência aqui, eu fui chamado para discutir numa prefeitura de uma cidade sobre a formação da inspetoria de ensino. Legalmente, todo município teria que ter uma, mas poucos municípios do Brasil têm. Eu diria que dos 5.700 municípios, eu diria que nem 200 têm, né, uma inspetoria de ensino. Então, eu estava discutindo com o secretário sobre a importância dessa inspetoria, aí o cara fez, mas por que é que o chefe dessa inspetoria tem que ser um profissional de carreira? Não pode ser uma pessoa nomeada pelo prefeito, como é o secretário. Eu disse, olha, a inspetoria vai fiscalizar a prefeitura, vai fiscalizar as escolas municipais. Se você bota o cara nomeado pelo prefeito, ele vai fiscalizar quem? Né? Então, vai ser o caso do serviço público, né? Se você bota no serviço público pessoas da sua confiança, da confiança do político, para fazer o trabalho dele, acabou o compromisso desse servidor com a sociedade, né? Então, esse é o principal diálogo que nós temos que ter com a sociedade. A outra, né, é que a PEC 32 aponta para um caminho de desvinculamento de gastos, né? Ou seja, de um esvaziamento do dinheiro do serviço público. Quando ele prepara, por exemplo, quando a PEC permite, né, que as organizações sociais, que é um péssimo exemplo de administração de empresas, né? As organizações sociais é o suprassumo da corrupção desse país. Mas a PEC continua mantendo as organizações sociais como possibilidade de administração do bem público, só que agora com um agravante. Essas organizações sociais, pela PEC 32, elas podem requisitar para si os prédios, né, as obras do serviço público. Então, por exemplo, ele vai administrar um Instituto Federal, um OS. Então, o prédio daquele campus, aquele campus que está lá no interior, ele pode reivindicar para si. E se você pegar bem a história dos institutos federais, você vai encontrar no interior que a principal obra da cidade é o Instituto Federal. Que o melhor auditório da cidade é o auditório do Instituto Federal. Que o melhor ginásio do esporte é o ginásio do Instituto Federal. Isso
passando de graça para a empresa privada, para ganhar com isso na sociedade. É um absurdo, né? Mas a PEC 32 potencializa isso. Potencializa isso. Né? Em resumo, Então, é a demolição do serviço público municipal, estadual e federal. sem dúvida, sem dúvida. É o maior golpe já dado contra o serviço público no Brasil, desde 88. Sem dúvida, sem dúvida. É o maior golpe, o maior ataque dado ao serviço público. E não aos servidores em especial, mas ao serviço público. Claro que os servidores também pegam a carga da desconstrução do serviço público. Mas quando você tira, né, da responsabilidade do Estado o atendimento às necessidades básicas da sociedade, que a PEC 32 constrói todo o caminho para isso, você passa a ter agora um instrumento do Estado ao serviço do político.